Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir com o nosso resumo sobre o comportamento dos mercados de renda fixa agora em janeiro de 26? Olhando sob o prisma das taxas de juros globais, no último mês as yields subiram de forma geral, puxadas por surpresas positivas em indicadores de atividade econômica. Especialmente nos Estados Unidos, janeiro foi um mês marcado por uma maior volatilidade na renda fixa, com um aumento das taxas em toda a extensão da estrutura a termo da curva de juros, com maior intensidade de elevação nessas taxas nos vencimentos mais longos. Destacamos que na reunião de janeiro, o Fed pausou o ciclo de corte de juros, como já esperado pelo mercado, com um comunicado mostrando uma menor preocupação com o aumento da taxa de desemprego e reconhecendo um crescimento econômico sólido. Contexto esse que reforçou o cenário dos economistas da DB Asset pela manutenção do atual nível de juros ao longo do primeiro semestre do ano de 2026 e um limitado espaço para flexibilização monetária adicional nesse ano pelo Fed. Nesse sentido, os mercados mantiveram a precificação dos juros no atual patamar nas próximas reuniões, com um orçamento de queda acumulada em 0,5 ponto percentual até o final desse ano. É importante ressaltar que as oscilações na renda fixa americana também encontram justificativa nos debates ligados à geopolítica, como a tensão envolvendo os Estados Unidos e a Groenlândia. Além disso, também influenciaram no ajuste da curva de juros americana para um nível maior as especulações e, finalmente, a indicação de Kevin Warsh como novo presidente do Banco Central americano ao final de janeiro, ele que é considerado com um histórico de posicionamento mais duro no sentido de controle dos níveis de inflação. Em janeiro, observamos um aumento da inflação implícita de curto prazo nos Estados Unidos, o que na nossa avaliação está relacionado aos indicadores de atividade que surpreenderam para cima, bem como com o comportamento de preços de commodities, em especial o petróleo, puxado no curto prazo pelo receio de conflitos envolvendo o Irã, ainda que os fundamentos sugiram um preço mais próximo de $60. Essas questões geopolíticas e incertezas relacionadas aos Estados Unidos levaram, na nossa interpretação, a uma nova rodada de depreciação do dólar globalmente, com uma queda relevante do índice DXY, impulsionando assim um movimento de rotação de ativos para fora dos Estados Unidos e favorecendo assim um importante fluxo de capital estrangeiro para países emergentes, inclusive o Brasil. Por fim, mantemos a visão de que a inclinação da curva de juros americana deverá se intensificar ao longo deste ano de 2026, em especial com uma atividade econômica ainda robusta, estímulos e preocupações fiscais e continuidade de um ambiente de incertezas elevados naquela nação. No Brasil, o Copom manteve a taxa de juros em 15% ao ano, movimento que já era esperado pelo mercado. Apesar disso, chamou a nossa atenção e do mercado a leitura de um posicionamento no comunicado pelo Banco Central relativamente mais flexível, indicando assim, de forma mais explícita, a sua intenção de um início de corte de juros na próxima reunião de março. Além disso, o comitê reconheceu também uma inflação menor e uma transmissão da política monetária mais evidente, embora tenha informado que a intensidade e magnitude da redução dos juros deverá ser realizada com serenidade. Especificamente sobre a inflação, o IPCA referente a dezembro ficou muito próximo da nossa projeção e da projeção do mercado. A inflação encerrou o ano de 2025 abaixo do teto da meta pela primeira vez após 2 anos. Ressaltamos também que os dados divulgados ao longo do período reforçaram a nossa projeção de moderação dos preços ao longo desse ano, sobretudo no primeiro semestre, puxados pelos preços de alimentos, bens industriais, enquanto os serviços devem ceder de uma forma um pouco mais gradual, dado um mercado de trabalho ainda resiliente. Essa visão mais benigna da inflação, somada a um comunicado mais dovish, mais cauteloso do Banco Central, e a valorização do real frente ao dólar, com uma elevada entrada de fluxo de capital estrangeiro, levou a um fechamento da curva de juros futuros no Brasil em todos os vértices em relação ao mês de dezembro de 2025. Já sob a ótica da curva de juros reais, ou seja, as taxas de juros que remuneram IPCA mais um percentual, como nos papéis de tesouro-inflação, sobretudo para os vencimentos de maior prazo, essas taxas se mantiveram em patamares ainda historicamente elevados, o que reflete a incerteza ainda presente nos agentes e investidores quanto às questões fiscais e as expectativas de inflação ainda um pouco acima da meta para um horizonte de tempo maior, mais longo. Assim, em sua maioria, os ativos de renda fixa tiveram um desempenho positivo no mês passado, mês de janeiro, com o IRFM, o índice que representa a curva de juros brasileira, apresentando um retorno de cerca de 2% somente no mês de janeiro. Por fim, mantemos a visão otimista para o desempenho dos juros de médio prazo, vencimentos até 3 anos em média, e nos juros reais curtos,
enquanto reforçamos a neutralidade para os juros reais de longo prazo e para as expectativas de inflação implícita. Nossas expectativas de desempenho de cenário estariam mais aderentes, em termos de solução de investimento, por meio dos fundos BB Tesouro Inflação Curta, além dos ETFs Fixa 11 e BDAP 11, negociados na B3 e disponíveis em home brokers ou corretoras. Ainda por meio do fundo BB Renda Fixa Ativa Plus, os investidores podem também acessar a nossa estratégia ativa de gestão de taxas de juros, tanto no Brasil quanto taxas internacionais, seja por meio de sua conta corrente no Banco do Brasil, assim como em várias plataformas de investimento que encontram o BB Asset Renda Fixa Ativa Plus como uma opção de diversificação. Aproveitando, você tem gostado desses nossos conteúdos? Fala pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir nossos vídeos e os demais conteúdos do canal Fundos BB Asset aqui no YouTube e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. BB Asset, invista com quem é líder.